Mano, seguinte, tá? Vou te contar porque você tá sempre comigo aqui, meu parceiro. Mas não é pra você falar pra ninguém. Eu tô começando a treinar triatlon, mano. Não sei aonde isso vai parar. Quer dizer, eu sei, eu vou fazer um Ironman, mas eu não sei o quanto que isso vai me comprometer no CrossFit. Mas eu não sei se vai me comprometer a ponto de eu largar o CrossFit daqui a um tempo. Pessoal, obrigado por mais uma segunda-feira. Começou cedo hoje, 4h40, 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, 4h31. Estamos indo pro Riacho Grande. Vou colocar aí pela primeira vez a bike que tá aqui com a gente, ó. Vou colocar ela na rua aí. É a primeira vez também com uma bike TT assim na rua. Vamos ver. Eu tenho uma história muito engraçada para contar, né? Quando eu tava programando, geralmente eu gosto de programar o ano das competições de CrossFit no começo do ano, isso antes de pandemia, né? E a gente tava ali mais ou menos no meio do ano, tava revendo as competições que ia ter, vendo o que o André ia fazer, quais competições ele ia participar. E aí ele me manda uma mensagem falando assim: cara, eu tô a fim de fazer um Ironman. Só que isso já tá na cabeça dele faz tempo. Eu falei, cara... Já tinha comentado antes? Já tinha comentado, isso há muitos anos, assim. 2, 3 anos dele querer fazer, dele concluir isso. Aí ele me mandou essa mensagem. Eu falei, não, tá bom. Só que 102 quilos na carcaça, batendo power clean de 150 quilos e correndo, meu amigo, igual um búfalo, como é que vai fazer Ironman? Aí eu falei, mano, mas... Você quer fazer um Ironman? Você tá com um filho de 1 mês. Não, mano, eu quero fazer um Ironman. Eu lembro que você falou, mano, normalmente os caras estão num momento que tá mais de boa. Eu falo, cara, geralmente os caras escolhem um período em que eles estão mais de boa, tanto de trabalho quanto de coisa em casa. Por quê? Cara, são 2 sessões de treino de 2 horas no mínimo. Mas não. O cabeçudo, barbudo, pesadão. Pega o vídeo dele. Eu nunca deixei barba na vida. A primeira vez que eu deixei foi essa vez. Pega o primeiro dia de treino. Aparecendo a luz aqui. Tá meio escuro. Ai, caralho. Aí, primeira corrida. Bora. Que dia é hoje? Hoje é dia 5. 5 do 5. Vambora. Começou. Foi treinar, começou a programação pro triatlo. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre a modalidade, comecei a ler para ver e conversando com o triatleta a gente chegou no seguinte: triatlon é uma modalidade, Ironman é outra. Então, ele já meio que falou assim, eu nunca fiz triatlo, vou pular direto pro mais difícil mesmo. E eu falei, cara, a trajetória vai ser dura, você vai precisar, mano, ter tempo, se organizar. Só que assim, eu conheço o André há 7, 8 anos. E eu sei o quanto ele é dedicado quando ele quer uma coisa. Então, se precisar cortar a hora de sono, ele corta a hora de sono. Ele é aquele cara que, é de manhã cedo. Porque agora então o sono faz parte do treino. Não então, é? O cara tem que dormir também. Então, hoje a gente vê toda essa trajetória que foi 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio agora. 1 ano e meio, desde o primeiro treino dele, correndo. Você olha os vídeos dele correndo naquela esteira, meu Deus, a esteira chorava. De tão pesado que o menino corria em cima dela. Agora, leve, solto. Você vê que a transição... Ela foi dura, mas ela já aconteceu. Mas é o que a gente tem aqui na cabeça. 1 ano e meio é pouco tempo para se preparar. Então, ele tá ali, vai ser uma experiência nova, competição onde ele experiência de prova. Então, assim,
tudo vai ser uma novidade para ele. E para mim também foi ao longo desse tempo todo, para preparação física, para olhar a planilha de treino dele, o que ele estava fazendo, como não sobrecarregar demais, porque o grande lance de uma preparação física para outra modalidade é você não sobrecarregar o cara. Então às vezes ele vinha treinar aqui no começo e falava assim, pô, mano, parece que eu nem treinei. Era estranho. Parece que eu nem treinei. Eu falei, mano, vai assim, cara, calma. Agora, ele, oi, Ricão, 5 séries não, 3 tá bom. Nossa, agora eu fico agora chorando, mudou. já Agora chego chorando já. Mas entendeu? Então assim, a cabeça ela já mudou. Tipo, o André, pô, eu pego ele às vezes num dia de preparação física que ele vem comigo, o cara tá morto, pedalou 3 horas. Eu vou botar esse cara pra agachar pesado? O que eu vou fazer com ele? Então, você tem que ir ajustando ali no ajuste fino. E aí, a cada dia é uma coisa diferente, mas a gente vê os resultados. O que eu acho, assim, dessa evolução desse primeiro ciclo? Bom, a gente tem que entender quem é o atleta. E o atleta é um atleta ainda novato no triatlo. Mas tem uma característica muito importante, devido ao seu passado esportivo, e eu não vou falar de Covid, mas vou falar que isso influenciou muito positivamente as suas respostas de treino. A gente sempre fala para o triatleta que ele tem que ter rotina, e você é um cara que tem uma rotina extremamente disciplinada, então isso nos ajudou muito. Se eu tivesse que dar uma nota aí, em termos de evolução, 8, em termos de dedicação, 11, isso numa escala até 10, sem dúvida nenhuma. E em curva de aprendizado, eu acho que a gente tem ainda um grande caminho e você tem ainda boas provas pela frente. E é isso que eu acho que dá para evoluir muito, muito, muito. O que a gente vê que o talento ajuda, o que o treinamento anterior dele ajuda, é que ele tá já num condicionamento muito bom e chegou, teoricamente, muito rápido para isso. Mas ainda assim, esse ajuste fino para subir é o que vai demorar um pouco mais. E é tempo. E assim, a prova vai sair boa, eu acho que vai sair uma ótima prova na sua realidade. Sim, mas que não vai ser a melhor prova da sua vida, porque a gente tem que entender o quanto nós treinamos para esse momento. Você acabou. Vai chegar no teto e falar, pô, não quero mais. Mas assim, tem muito que evoluir. Eu acho que essa primeira prova é muito autoconhecimento, sabe, André? Como o seu corpo responde em 10, 11 horas de prova ali, como que eu vou me sentir naquele período todo? Será que meu estômago vai estar realmente, ou estava, eu treinei aquilo direito, tem outro ponto isso. Tem muito imprevisto que pode acontecer no meio do caminho. O Ironman é uma prova que não foi feita... Furou meu pneu 2 vezes, tipo, vou jogar isso aqui tudo no lixo? Não, mas dá pra tirar alguma coisa ali, mas mesmo assim mais uma pergunta que a gente falando isso assim, talvez seja a mais importante aí pra mim e acho que vai ser legal pra galera saber. Tipo, beleza, a gente sabe disso e tal, mas eu tenho 33 anos hoje. Até quantos anos você acha que eu posso performar tendo essa evolução, tipo, crescente ainda, se eu seguir no plano direitinho, se eu continuar... Até quantos anos uma pessoa normal hoje? É tão difícil falar isso. Minha melhor performance foi aos 35 anos. Eu acho assim, até os 40, 42 você ainda consegue ter algum ganho de performance. Eu penso assim, até os 45 você vai brigar pela sua categoria. Então, é isso que eu ia perguntar. Até os 45 você vai brigar pela sua categoria. Depois você também continua brigando pela sua categoria, só que eu penso que começa a ter um declínio de tempo. Não dá pra você comparar o seu tempo com o tempo Exatamente. O cara de 25, até 35 anos. Você falou? Acho que até os 45 você evolui bem. Mas por quê? Eu acredito que em termos, se eu falar de fisiologia, a gente tem que pensar em parte hormonal, uma série de questões muscular que o atleta vai perdendo. No caminho entra muita coisa. Mas eu entendo que como você começou agora, se a gente pensar em 10 anos, você vai estar com 43. Então eu imagino que nesse cenário de 10 anos você vai estar completo em termos de triatlo. Isso tem a minha evolução, porque eu comecei agora mais velho, e tem o ponto da minha comparação, da minha idade. Quando que você acha que eu vou poder se continuar, uma pessoa que eu comecei com 33, equiparar um cara que está treinando há 10 anos e já tem 33. Isso é tão difícil. É muito de cada um, né? É tão difícil, porque assim, você vai ver caras que começaram com 35 e aos Passam 38 anda melhor que os caras. Entendi. E você vai ver caras que começaram aos 25 e aos 38 não conseguem chegar perto desses caras. Então, começou até antes, entendeu? É muito individual. Ainda mais um É muito. Você está me fazendo uma pergunta... Que não tem resposta, acho. Difícil. A gente vai ter... Daqui uns anos eu te falo, pode ser? Beleza. Se tiver 45 eu te falo, deu. Não deu. Olha só quem chegou, galera. Meu tênis
Carbon da Fila, eu já estou correndo com ele desde que ele lançou, faz um tempinho. Esse aqui é o tênis que a Fila mandou aí, ó, com o meu nome gravado, super legal para eu poder fazer a prova. A gente está exatamente a 12 dias da prova, então eu vou ter alguns dias aí de corrida. Amanhã eu tenho corrida, eu já vou começar a usar ele para ele encaixar direitinho no meu pé, apesar de eu já estar acostumado com esse tênis. É bom a gente usar algumas vezes aí antes da prova. Pô, eu gosto demais dele, é um tênis com placa de carbono. Ele tem uma proteção aqui no calcanhar, que inclusive eu corro quando são corridas curtas e tem transição, eu corro sem meia mesmo, já fiz vários testes, inclusive esse final de semana eu fui no Camp do Espadoto, eu fiz uma corrida de 10K aí depois de transição com ele sem meia e funcionou super bem, nenhuma bolha, nada. É óbvio que na prova eu vou colocar, porque são 42 km, eu vou colocar uma meia, mas puta, eu gosto demais dele, ele é leve, tem uma resposta muito boa por conta da placa e, putz, cara, tênis com placa de carbono já preserva a sua musculatura, então óbvio, às vezes você consegue ter uma velocidade mais rápida por conta da placa, mas ele também preserva a sua musculatura para os próximos treinos. Então, pô, eu super indico, a galera pergunta muito para mim sobre ele. Eu uso a minha numeração, eu calço 42, esse tênis aqui é tamanho 42 e é o que eu vou usar na prova. Então você, teoricamente, não precisa comprar um tamanho maior. Eu já vou deixar o tênis no esquema aqui, porque amanhã eu tenho meu treininho de corrida e vou usar ele. Bora! A única coisa que eu vou mudar nele, eu vou colocar o cadarço elástico. Eu tenho dois tipos de cadarço que eu já estou acostumado. Um é um elástico normalzão mesmo e o outro é um pouquinho diferente. Eu vou, depois, um pouquinho antes da prova, eu mostro para vocês melhor. Mas eu já adaptei a eles também. Eu vou tirar de um tênis que eu estou correndo e colocar nesse aqui. Prova é dia 21, está 11 dias da prova e hoje é o primeiro sinal de que meu treino está diminuindo. Normalmente quarta-feira eu tenho meus longos de corrida e eu tenho feito 32, 35, 27, 28 há muito tempo já. E hoje eu tenho 50 minutinhos, deve dar uns 11 km para eu estar dizendo aqui. O treino já está na tela. Então, ontem o treino de bike foi normal. Então hoje é que corrida o impacto é maior, então acho que ele está começando a tirar um pé primeiro pela corrida. Baixar um pouco o brilho. Corridinha suave. Deu pra dar uma suada. Eu não liguei o ventilador. Os últimos treinos aí, além da sauna, a gente faz uma aclimatação às vezes. Treino, principalmente no rolo, sem ventilador, é duro. Pelo menos uma vez na semana o Espadoto tá me passando. A primeira vez que ele falou, ó, aclimatação, rolo, 2 horas e 20, sem ventilador. Mano, eu tive que parar na metade, tive que parar com 1 hora, depois tive que parar com 1 hora e 40, pra dar uma respirada. Bom, vou ligar pro Miguel Sanches, vai estar lá comigo. Eu tava aqui correndo, fiquei pensando em dar uma ligada pra ele, até conversei com o Vini aqui. Como eu não consegui encontrar com ele, pra gente fazer um treino junto e trocar uma ideia sobre a viagem, eu vou dar uma ligada pra saber se tá tudo certo lá, como é que estão os preparativos.
e a gente se encontra lá na viagem lá. Vou pegar meu telefone e ver se ele atende, peraí. Tudo certo pra viagem? Como é que tá aí? Vocês vão quando? Tudo certo, embarcamos dia 17 e voltamos dia 25. Ah, legal, pô. Ah, cara, é isso, eu tô ligando mais pra saber se, pô, como é que foi esses últimos dias aí e pra gente se encontrar lá, assim que você chegar, pra você me dar um toque, a gente, pô, bater um papo sobre a prova, fazer um treininho junto por lá. Claro, vamos tentar marcar um treino de cada modalidade lá em Cozumel, a gente pode também gravar algumas coisas, né? Vamos. Fazer um papo, trocar experiência, vamos falar também um pouco do que você tá esperando, eu falar um pouquinho do que eu espero. Fechou. Vamos ajudar até o final da prova. Fechou, e o escudeiro, Maurício, tá tudo certo também pra ele ir com nós? O Maurício tá tudo certo, embarca comigo também, vai estar tudo junto, alugamos um apartamento lá em Cozumel. Legal. E vamos ficar juntos o tempo todo, vai estar muito bem treinado também. Cara, fechou. Eu queria mais te dar boa viagem aí, pra você mandar um abração pra ele também. Se precisar de alguma coisa, você me dá um toque e é isso, me avisa assim que você chegar. Eu vou chegar acho que um dia antes que você. Show de bola, com certeza precisaremos. Quem for na frente vai passando as coordenadas do que está precisando, do que não está precisando. Se você esquecer alguma coisa, te dou um alô. Dá tempo de levar. Fechou, mano. Então nóis. Bom demais falar com você aí. Dá um abração no Maurício e boa viagem. Um beijo no seu coração. Beijo, mano. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Vitão. Valeu. Porra, da hora. Tudo pronto. Ai, ai. Prefiro nem ficar pensando muito, porque a gente não fica ansioso, né? O bom é isso. Cara, desde a época do CrossFit, a parte boa de dividir aí o treino com o trabalho, com um monte de compromisso aí de casa, Raíssa, Theo, é que quando vai chegando perto as coisas vão apertando, não só as coisas para viagem, mas as coisas que eu vou deixar de fazer aqui nos dias que eu vou estar fora. Então eu tento agilizar tudo, aí eu tiro a cabeça um pouco da viagem e aí não bate ansiedade, tanto na época de campeonato de CrossFit quanto agora. Então eu acho que a ansiedade vai bater mesmo na hora que eu estiver no avião, na hora que eu estiver chegando lá, na hora que eu pegar o kit. Vamos ver. Agora é focar em terminar os treinos longos, que ainda sábado eu tenho 3 horas e 20 de bike, 50 minutos de corrida. Tentando puxar o Vini aí pra gravar comigo. Bom, galera, então aqui a gente encerra o primeiro episódio do documentário Meu Primeiro Ironman, Cozumel. Daqui a pouco vai ter mais um episódio aqui ainda, antes da viagem. Então, vamos embora e vamos acompanhar comigo.